Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. No programa de hoje vamos começar o estudo do capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos e estamos alegres por contar com a sua participação. No capítulo 12, Paulo iniciou a parte prática de tudo o que já tinha ensinado nessa obra-prima teológica. Primeiro, ele fez uma aplicação do seu ensino em nossas vidas e depois em nossa comunidade espiritual, que chamamos de igreja. Na primeira parte do capítulo 13, veremos a aplicação das verdades ensinadas em nosso relacionamento com aqueles que nos governam. Na segunda parte, Paulo mostra como aplicar tudo o que aprendemos até agora em nosso relacionamento com aqueles que não creem em Jesus Cristo e que fazem parte da nossa vida. Nos primeiros 7 versículos do capítulo 13, Paulo fez uma declaração muito importante para os cristãos como cidadãos que refere ao nosso relacionamento com as autoridades do país, as autoridades do país em que vivemos. Estes versículos podem mudar sua perspectiva de relacionamento com as autoridades que nos governam. Diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O que você acha de tudo isso que Paulo escreveu sobre a nossa atitude em relação às autoridades? Principalmente se você é um cristão que vive sob um governo como o nazista, por exemplo. Entre os anos de 1930 a 1945, como aplicar essas verdades a todos os cristãos espalhados pelo mundo sob os mais diversos tipos de governos? Primeiramente, vejamos se podemos resumir a mensagem dessas páginas e depois destacaremos alguns pontos que não foram totalmente explicados por Paulo. Primeiro, devemos nos lembrar que o governo e o poder que as autoridades têm vem de Deus. Este conceito é bem interessante. Vamos voltar ao capítulo 4 do livro de Daniel. Aqueles que têm acompanhado o nosso estudo desde o Velho Testamento se lembram dessa história. Nessa passagem de Daniel, Nabucodonosor dá o seu testemunho. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ainda adolescente, e percebeu a pressão que sofreria quando seu nome e o nome de 3 outros amigos foram trocados. Na verdade, Nabucodonosor queria transformar aqueles jovens judeus em jovens babilônios. Mas os jovens liderados por Daniel disseram: não, ninguém vai nos transformar em babilônios. Pelo contrário, vamos transformar vocês em homens tementes a Deus. E começaram pelo imperador da Babilônia. Os 7 primeiros capítulos de Daniel são fascinantes, pois mostram que eles foram bem-sucedidos. A prova é o testemunho de Nabucodonosor, professando sua fé no Deus de Daniel.
Nestes capítulos também aprendemos sobre as visões e sonhos que Daniel interpretou, um dos quais dizia que Nabucodonosor ficaria insano e viveria nos campos como um animal durante 7 anos, até que Deus o fizesse saber que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens, para que todos os que vivem saibam. Esta verdade é enfatizada várias vezes no capítulo 4 de Daniel. E quando esta profecia se concretizou no meio do capítulo, outra pessoa passou a ser o narrador, porque Nabucodonosor já estava nos campos, vivendo como um animal. Ele ficou insano durante 7 anos, até que reconheceu que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Nabucodonosor devia ser durão e difícil de ser dobrado. Foram necessários 7 anos até que finalmente ele reconheceu a verdade. Muito bem, Paulo enfatiza esta verdade nos 7 primeiros versículos de Romanos capítulo 13. Dessa vez o governo estava nas mãos de Nero, que era um monstro como Nabucodonosor. É impressionante pensar que governos como os destes homens, que, segundo relatos históricos, cometeram tantas atrocidades, são, conforme Paulo escreveu, autoridades que vêm de Deus. Paulo afirma que as autoridades que existem foram estabelecidas por Deus. Por estabelecidas, a Bíblia quer dizer posicionadas estrategicamente. Durante a última ceia, Jesus disse aos apóstolos: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. É o mesmo sentido de Jesus nos escolheu e nos posicionou estrategicamente como luzeiros no mundo para que sejamos frutíferos. Nesse trecho de Romanos, a palavra de Deus afirma que as autoridades foram estrategicamente posicionadas por Deus nesse mundo para que haja lei e ordem provenientes de Deus. 2 vezes Paulo afirma que aqueles que fazem cumprir a lei, talvez se referindo até ao centurião com sua espada, são servos de Deus. Isso não é impressionante? Paulo também afirma que a autoridade que faz cumprir a lei é agente da justiça para punir quem pratica o mal. Acho tudo isso muito importante. Já compartilhei com você em um dos últimos estudos que alguns destes versículos viraram minha vida de cabeça para baixo, causando um impacto muito grande na minha vida e na minha filosofia de ministério. Este versículo é uma das principais razões por que eu não sou pacifista. No capítulo 12, Paulo ensinou: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Durante um dos julgamentos pelos quais passou, Paulo iniciou seu testemunho dizendo: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Quando Paulo disse isso, um dos juízes mandou que um soldado batesse na sua boca. A reação imediata de Paulo foi dizer: Deus te ferirá, parede branqueada, por causa da túnica branca que os juízes usavam. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Então perguntaram a Paulo: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Ao ouvir isso, Paulo se desculpou. Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Com tudo isso, aprendemos uma lição. Paulo deixou a vingança nas mãos de Deus, a visão de um pacifista verdadeiro. Esta é uma das bases do movimento pacifista da não-violência. O que vemos na passagem de Romanos é que Deus exerce sua vingança sobre os malfeitores por meio das autoridades que fazem valer a lei. A minha pergunta, portanto, é a seguinte: será que devemos permitir que aqueles que praticam mal vivam à vontade no mundo? O texto de Paulo deixa claro que a resposta é não, não mesmo. É claro que existem a vingança e o julgamento de Deus que ainda vão se manifestar. No livro de Eclesiastes, com toda a sua sabedoria, depois de uma profunda reflexão, Salomão chegou à conclusão que tem que haver um julgamento. Seria injusto se não houvesse um julgamento. Tem que haver um julgamento que vai acontecer e será justo. A justiça jamais será perfeita nesta vida. Mas será que devemos deixar o mal livre e solto nesse mundo?
Devemos deixar que autoridades como Hitler, que matou cerca de 6 milhões de judeus, dos 50 milhões que viviam no mundo no início dos anos 40, devemos deixar pessoas como ele livres? Existe um museu em Washington que preserva a memória das atrocidades cometidas nos campos de concentração, nos campos de morte de Hitler. Creio que este seja um dos pontos que podemos levantar a partir deste texto. Paulo está dizendo que Deus instituiu autoridades para que sejam a lei e a ordem, e também autoridades que fazem cumprir a lei, que são servos de Deus, exercendo a vingança de Deus sobre aqueles que fazem o mal. Portanto, Paulo está dizendo que nós, crentes em Jesus, devemos estar sujeitos às autoridades que fazem cumprir a lei, inclusive os imperadores e reis. Há várias passagens da Bíblia que ensinam isso. Devemos estar sujeitos às autoridades. Ouça agora o que Pedro escreveu. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Paulo devia ter dois conceitos em mente. Em toda a história dos hebreus, os judeus cristãos de Roma tinham a reputação de não se submeterem a ninguém mais, a não ser a Deus. Vocês devem se lembrar do exemplo relatado no livro de Daniel, dos 3 jovens que se recusaram a adorar uma imagem. Isso é típico dos judeus. No livro de Esther, você que estudou conosco o Velho Testamento deve se lembrar, o tenebroso primeiro-ministro Amã queria que todos os reverenciassem, mas o judeu Mardoqueu recusou-se a fazê-lo. Os judeus não reverenciam ninguém, a não ser Deus. Por isso sempre tiveram a reputação de serem difíceis de serem governados quando conquistados. Esta mesma reputação vingava sobre os judeus cristãos em Roma, nos tempos de Paulo. Ninguém esperava que eles se submetessem às autoridades, porque eles se submeteriam apenas a Jesus e a Deus, como judeus. Assim, pesavam sobre eles todos os tipos de acusações. É uma pena, mas nosso tempo hoje já está terminando. Não esqueçam, somos chamados para obedecermos às autoridades. No próximo programa vamos continuar estudando sobre isso. Deus lhe abençoe grandemente e até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.